Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar aqui terceiro Nef, capítulo 9. Amanhã vamos estudar o 10 inteiro, tá bom? Para sobrar 3 dias para a gente estudar o capítulo 11 e também eu quero trazer a Sister Claudiano para compartilhar com vocês aqui um ensinamento de terceiro Nef, capítulo 11, tá bom? Então, vamos hoje o 9, amanhã o 10 e deixar 3 dias aí que tem muito ensinamento no capítulo 11. Então vamos começar aqui o capítulo 9, lembrando que eles estão aqui na densa escuridão, houve umas trevas espessas cobrindo toda a terra, eles estavam lamentando-se, né? O que eles poderiam ter, se eles tivessem se arrependido, essas coisas não teriam acontecido, aquelas cidades não seriam destruídas, seus filhos, suas filhas, então eles estavam lamentando. Porém, aqui no capítulo 9, em meio a essa lamentação, eles ouvem uma voz, e essa voz é a voz de Cristo, tá bom? Então eles vão ouvir a voz de Cristo, e aí todos vão ficar em silêncio, ouvindo essa voz. Né? No capítulo 8 falou sobre a destruição das cidades, quais cidades foram destruídas. Porém, aqui no capítulo 9, o Senhor, essa voz, Jesus Cristo, ele fala por que ele destruiu essas cidades aqui, e descreve a destruição dessas cidades aqui, tá bom? Então, começando aqui no versículo 1, diz: E aconteceu que se ouviu uma voz entre todos os habitantes da terra, em toda a face dessa terra, clamando: Ai, ai, ai deste povo, ai dos habitantes da terra, que a não ser que se arrependam, porque o diabo ri e seus anjos se regozijam em virtude da morte de seus belos filhos e filhas de meu povo. Caíram por causa da iniquidade e abominação. Então, a primeira coisa aqui é que o inimigo ele ri, ele fica feliz com as coisas ruins que acontecem. Bom, ele ficou feliz com a morte dos filhos e filhas, né, deste povo. Por quê? Porque eles morreram em iniquidade. Quando a pessoa não morre em iniquidade e abominação, ela vai para junto do Senhor. Ele quer realmente é isso, que a pessoa se destrua sem ter tempo de arrependimento, tá bom? Continuando aqui, ele vai começar então a falar sobre a destruição das cidades. Por exemplo, versículo 3, ele fala da grande cidade de Zaraela, que foi incendiada, e ele vai falar de várias destruições aqui. Porém, eu não vou ler o nome de todas essas cidades, tá bom? Mas, ó, por exemplo, o versículo 5 diz assim: Eis que cobri de terra a grande cidade de Morania e seus habitantes, para esconder as suas iniquidades e suas abominações de minha face, a fim de que o sangue dos profetas e dos santos não subissem a mim contra eles. Então, aqui, o motivo dessas cidades terem sido destruídas era iniquidades e abominação. E eles rejeitaram os profetas e apóstolos, os profetas e os santos, os missionários que estavam pregando lá entre eles, tá bom? Eles eram expulsos. Então, toda vez que ele vai falando das cidades que foram destruídas, ele cita também que essas cidades apredejaram os profetas, mataram os profetas, rejeitaram, expulsaram os justos do meio deles. Bom, então ele cita, não vou citar todas as cidades aqui, mas algo importante para nós aqui é frisar, né, ou seja, demarcar que realmente não ouvir os profetas é que causa essa destruição, tá bom? Porque os profetas falam a palavra de Deus. Continuando aqui, vou ler o versículo 9. Eis que fiz com que a grande cidade de Jacó Bugatti, Jacó é aquele homem iníquo, né, que destruiu o governo dos juízes, né, ele formou tribos ali, ele mataram o juiz supremo, né, e constituíram tribos, né, eles queriam constituir um reino, não deu certo, então se separaram em tribo, e esse Jacó, todas as outras tribos estavam se unindo por amizades, parentesco, mas esse Jacó ele decidiu unir os assassinos, pessoas ruins mesmo. Então a tribo dele era a mais perversa que tinha. E ele decidiu ir para o norte, para a terra do norte, para formar uma grande tribo para depois vir e combater as outras tribos, tá bom? Então essa era a ideia dele. Olha só o que aconteceu com essa cidade que ele edificou lá no Reino do Norte, né? A cidade de Jacó Bugatti. Então diz assim: Eis que fiz com que a grande cidade de Jacó Bugatti, que era habitada pelo povo do rei Jacó, fosse incendiada por causa de seus pecados e de suas iniquidades.
que sobrepujavam toda a iniquidade e toda a terra por causa de seus assassinos e combinações secretas, pois foram eles que destruíram a paz de seu povo e o governo da terra. E por essa razão fiz com que fossem queimados para varrê-los da minha presença, a fim de que o sangue dos profetas e dos santos não mais subissem contra mim, contra eles. Bom, então a gente vê aqui novamente que essa cidade estava mais iníqua do que as outras, né? Sobrepujava a iniquidade que as outras. Então o Senhor incendiou essa cidade. O versículo 10 em diante diz: Eis que fiz destruir com fogo a cidade de Lamã, a cidade de Josa, a cidade de Gade. Aqui ele vai citando várias cidades e no final ele vai traz de novo aqui e eles mataram os profetas, né, e os santos ali. Por isso o Senhor traz essa grande destruição. O versículo 13 também, né, ele diz assim: E vós todos que foste poupado, porque eras mais justo do que eles, não volvereis a mim agora, arrependendo-vos de vossos pecados e convertendo-vos para que eu vos cure? Então aqui é o convite, né? Ele fala, vocês que foram poupados dessas cidades todas aqui, dessas destruições que foram citadas aqui, ele fala, vocês foram poupados, porque era mais justo do que eles, não é que eles eram justos. Ele está comparando a dignidade desses com aqueles que eram mais iníquos e perversos. E até porque eles não estavam justos, porque o próprio Senhor fala, não voltareis para mim agora, né? Ou seja, vocês não vão voltar para mim agora. Tem gente que, quando não vai pelo amor, vai pela dor. Depois de toda essa catástrofe, agora há o convite para que essas pessoas se voltem para o Senhor. A palavra que ele diz aqui, né, diz assim, deixa eu ver, não volvereis a mim agora. Eu peguei no dicionário essa palavra, né, volvereis, ela tem o sentido de significado de voltar, erguer, também de meditar, pensar. E aqui tem um exemplo aqui que é como se desse uma orientação de formação de comando de marcha, ou seja, direita volver, esquerda volver. Então aqui é o Senhor chamando eles todos para voltarem para ele, porque se afastaram do Senhor, tá bom? Então é esse o sentido aqui da escritura. Bom, a voz ela continuou falando muitas coisas aqui, e eu vou ler agora o versículo 14, diz assim: Sim, em verdade vos digo que, se vierdes a mim, tereis vida eterna. Eis que meu braço de misericórdia está estendido para vós. E aquele que vier, eu o receberei. E benditos são os que vêm a mim. Veja só, depois de todas essas coisas, o braço do Senhor está estendido para nós, né? O braço para nos receber, tá bom? Então, aqui eu marquei o versículo 15 em diante, que eu achei algo bem interessante aqui. Na verdade, eu percebi agora que eu estava estudando, eu percebi aqui. Aqui em São Paulo tem um centro de visitante, né? Na qual tem quadros da igreja mostrando templos, né? Vários ensinamentos ali. Eu gosto de levar as pessoas ali para receber as mensagens, né? Porque vai passando pelas salas ali, tem a representação ali do nascimento, nossa vida anterior com Deus. É muito interessante, é uma mensagem missionária, só que em 3D, né? Porque as pessoas entram nas salas, observam. Então, eu acho muito interessante. Inclusive, uma das metas minha com a sister Claudiana agora, né? A gente levou lá na visitação 2, 3 pessoas, a gente foi lá e visitou com essas pessoas, e essas pessoas passaram o endereço para receber mensagens, então foi uma das metas. E algo que eu estava estudando agora, que eu reparei, tem uma parte lá que tem o Cristo Redentor, tá bom? E ali tem uma voz, e a voz fala exatamente essas palavras, né? Eu estava estudando aqui e eu reparei que é exatamente essas palavras que eu vou ler aqui. Então, o que é dito lá é exatamente o que é dito aqui no meio da escuridão, tá bom? Eu não decorei a fala lá para ver até onde parava aqui no versículo, mas é linha por linha aqui nesses versículos, tá bom? Que vai falando aqui. Então, a voz lá no Cristo Redentor e a voz aqui, no meio da escuridão, diz o seguinte:
Eis que eu sou Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu criei os céus e a terra e todas as coisas que nela há. Eu estava com o Pai desde o princípio. Estou no Pai e o Pai está em mim. E em mim o Pai glorificou o seu nome. Vim aos meus e os meus não me receberam. E as escrituras relativas à minha vinda cumpriram-se. E todos os que me receberam, permiti que se tornassem os filhos de Deus. E o mesmo farei a todos os que crerem em meu nome. Pois eis que por mim vem a redenção, e em mim cumpre-se a lei de Moisés. Eu sou a luz e a vida do mundo. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E vós não me oferecereis mais derramamento de sangue. Sim, vossos sacrifícios e holocaustos cessarão, porque não aceitarei qualquer de vossos sacrifícios e holocaustos. Então, cessou o derramamento de sangue, né? Que era derramamento de matar o animal, representando ali a expiação de Jesus Cristo. Então, ele cessou. O que o Senhor exige agora é uma lei maior, versículo 20 aqui diz: oferecer-me-eis como sacrifício um coração quebrantado e um espírito contrito. E todo aquele que vier a mim com o coração quebrantado e espírito contrito, eu o batizarei com fogo e com o Espírito Santo. E ali continua ainda falando a voz aqui, né? Então, o Senhor, o que Ele quer de nós? Um coração quebrantado e um espírito contrito. Coração quebrantado, né? Qual a ideia do que é um coração quebrantado? Bom, nosso coração não é de vidro, né? Para se quebrar, né? Então, um coração quebrantado, coração é como se fosse um terreno, uma terra, e ela precisa plantar a semente, tá bom? Então, imagina aquela terra seca, árida, e aí o que vem ali? O arado, né? O arado vem, cava ali e joga a terra que está embaixo para cima. Então, ela fica cheia de vida, pronta para receber a semente. Só que a terra, ela está seca, e a menos que ela seja arada, machucada, ou seja, o aguilhão tem que entrar na terra ali, revirar a terra, machucar a terra para que ela possa estar pronta para receber a semente. Assim também é o nosso coração. Ele tem que estar pronto para receber a palavra de Deus, pronto para produzir frutos do que o Senhor está nos falando. Então, um coração quebrantado é como esse terreno que tem que ser remexido, quebrado, para receber e progredir, tá bom? Então, esse é o sentido aqui de um coração quebrantado. O espírito contrito é uma pessoa humilde, que aceita a instrução do Senhor. Vamos continuar aqui. Bom, aqui o capítulo vai até o versículo 22, tá bom? Vou ler o versículo 22 aqui, finalizando. Diz aqui: portanto, todo aquele que se arrepender e vier a mim como criancinhas, eu os receberei, pois deles é o reino do céu. Eis que por eles dei a vida e tornei a tomá-la. Portanto, arrepender-vos-ei. Vinde a mim, e vós, confins da terra, e salvai-vos. Né? Então, o convite do Senhor aqui é para que nós se arrependamos e se acheguemos a Ele, para que nós possamos ser salvos. Bom, algo que ficou muito claro aqui foi que essas cidades que haviam sido destruídas porque não ouviram, porque apredejaram os profetas. E será que nós estamos dando atenção às palavras dos profetas? Um exemplo, pessoal, um exercício aqui que eu quero fazer com vocês. Bom, na última conferência, o presidente da Igreja de Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias, o presidente Nelson, o que ele pediu para nós? Já reparou que toda a conferência geral, né, em outubro agora, a gente já vai ter uma de novo, em toda a conferência geral, ele pede algumas coisas. E o que ele pediu nessa conferência geral? Seria interessante nós anotarmos essas coisas e fazer um checklist mesmo, falar assim, eu já fiz isso? Eu vou fazer isso que ele pediu. Ainda dá tempo, tá? Ainda não chegou a próxima conferência. Veja só os convites que ele nos faz, né, da última conferência que ele fez aqui, tá bom? O discurso foi o último da conferência, o presidente Nelson ele compartilhou, tá bom? E aí ele falou aqui alguns convites, eu contei aqui, deu 8 convites, vamos lá. Rapidinho, vou ler só os convites. Ele diz aqui no primeiro:
Espero que estudem repetidamente as mensagens desta conferência nos próximos meses. Então, nos próximos meses era para nós estudarmos a conferência. Eu quero fazer um agradecimento aqui ao Adriano, do canal Meu Propósito, sempre me ajuda com a conferência geral, ele produz ali conteúdo da conferência geral, tá bom? E também as aulas do coro da Sociedade de Socorro também nos ajuda nisso. Mas, além disso, nós temos que ter o nosso esforço e estudar aí a conferência geral, como o profeta pediu, tá bom? Então, o primeiro pedido aqui é que estudamos repetidamente, não só uma vez, repetidamente, os discursos da conferência. Segundo, Jesus declarou que havia aceitado o templo, né, de Kitr. Ele cita sobre o sacerdócio, a aparição de Jesus Cristo no templo de Kitr, e aí, então, ele fala que Jesus Cristo apareceu no templo de Kitr e aceitou aquela casa como casa de adoração a ele, tá bom? E ele se manifestou naquela casa. E aí ele fala aqui o seguinte, deixa eu ler as palavras assim. Manifestar-me-ei a meu povo com misericórdia nesta casa. Essa promessa significa aplicar-se hoje a todos os templos sagrados. Então, o que o presidente Nelson vai pedir é o seguinte, ele falou, olha, Jesus Cristo disse que a misericórdia dela se aplicaria a todos que entrassem naquela casa, ou seja, no templo. E ele fala que essa promessa, ela se estende a todos os templos. Então, o que ele pede para nós, né, diz aqui, ó, eu os convido a ponderar sobre o que essa promessa do Senhor significa pessoalmente para você. Bom, para mim, pessoalmente, é exatamente o que está escrito. Que se eu vou ao templo, o Senhor vai se manifestar a mim, tá bom? A presença de Deus vai estar mais comigo. Terceira coisa que ele pediu aqui, ó, pense como seria a sua vida diferente se as chaves do sacerdócio não tivessem sido restauradas na terra. Eu acredito que essa pergunta aqui que ele fez, né, para nós refletirmos como seria a nossa vida se as chaves do sacerdócio não estivessem na terra, eu acredito que seja uma pergunta retórica, porque ele vem respondendo várias coisas, né, do que aconteceria se não tivesse as chaves do sacerdócio, tá bom? Quarto convite aqui, ele diz, convido-as a ponderar cuidadosamente sobre essas 3 declarações. Ele fez 3 declarações, então ele pediu para nós ponderarmos sobre essas, cuidadosamente sobre essas declarações. Primeira declaração, a coligação de Israel é uma evidência de que Deus ama todos os seus filhos, onde quer que eles estejam. Ou seja, a pregação do evangelho se estende a todas as pessoas. Tá bom? A coligação de Israel é uma evidência que Deus ele ama a todos. Tá bom? Segundo, o evangelho de Abraão é uma evidência adicional de que Deus ama todos os seus filhos, onde quer que eles estejam. Ele convida todas as pessoas a se chegarem a ele, negro, branco, escravo, livre, homem, mulher, todos são igual perante Deus. Então, mais uma vez, ele pede para nós ponderarmos aqui sobre o evangelho de Abraão, que é uma evidência do amor de Deus por nós. Depois, mais para frente, aqui ele vai falar que para receber essas bênçãos, né, do evangelho de Abraão, ela se encontra dentro do templo, aos convênios que nós fazemos. Na verdade, a palavra evangelho, né, só para ficar claro aqui, significa boas novas. Bom, o evangelho é o evangelho de Jesus, então é boas novas de Jesus. Quando fala o evangelho de Abraão, significa do convênio que Deus fez com Abraão. Qual que é? Convênio da exaltação, que se encontra no templo. É no templo que nós fazemos os convênios de exaltação. Bom, só para simplificar aí. Nosso tempo já acabou aqui, tá bom? A terceira parte aqui que ele fala para nós ponderarmos o poder selador é uma evidência excepcional de quanto Deus ama todos os seus filhos e todos os lugares que estejam, cada um deles, para voltar a viver com ele. A sétima aqui ele fala, incentivo a estudarem a oração dedicatória registrada na seção 109 de Doutrina e Convênio. Você já estudou 109 de Doutrina e Convênio, a seção 109? Foi um pedido também. Será que nós estamos ouvindo o profeta? Essa é a questão. Vamos finalizar por aqui, porque já o tempo já estourou, tá bom?
Mas é essa mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.